Hoje nós prosseguimos com a série Pai Nosso. Semana passada nós tivemos a primeira parte, onde nós falamos dos primeiros conceitos que Jesus ensina sobre oração. Hoje nós vamos ter uma segunda parte que é muito especial. Mas eu quero ler contigo todo o texto de Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15, novamente, para nós estarmos todos numa mesma linguagem, situados naquilo que nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Jesus ensina assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí Jesus aqui termina um modelo de oração e ele explica um pouco mais no versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Tem muitos princípios incutidos aqui nesse texto da palavra de Deus. Nós estamos aprendendo a cada semana esses princípios dessa série Pai Nosso. Semana passada nós falamos dos primeiros versículos, do versículo 5 até o versículo 9. Nós falamos sobre a nossa oração ter a motivação correta de buscar a Deus, sobre a nossa oração ter a motivação correta de não ser algo de aparência religiosa para os outros, sobre a nossa oração ter o intuito de ser a nossa vida particular com o nosso Deus, seja no quarto com a porta fechada, seja em outros ambientes que a nossa cultura propõe, seja no intervalo do trabalho, seja dirigindo, no banho, no momento que você tiver, para ter dedicação exclusiva em te relacionar, em conversar com Deus. O Senhor Jesus nos explica que o Senhor está interessado em ouvir o nosso clamor, que o Senhor está interessado em recompensar a nossa busca. Esse é o nosso Deus, que olha a nossa fé e quer nos recompensar. Como um excelente Pai, o Senhor quer estar fazendo algo em nosso favor, e a oração abre portas extraordinárias para isso. O Senhor Jesus também nos ensinou, e isso vimos semana passada, você pode estar revendo essa ministração nas redes sociais, ele nos ensinou que orar é diferente de rezar, que nós não devemos entrar em oração com rezas repetidas, com frases decoradas, com mantras. Não é isso que libera poder de Deus, não é pelo muito repetir que nós podemos ter uma relação mais profunda com Deus, mas quando falamos de orar, nós falamos de algo que flui naturalmente dos nossos lábios, do nosso coração e do nosso interior, na relação do nosso Deus. Relação essa que o Senhor nos ensinou no versículo 9, que começa dizendo assim, que Ele é o nosso Pai, que o Senhor é o Pai Celestial, que quer ter uma relação próxima e familiar conosco. Nós falamos ainda semana passada sobre o versículo 9. Jesus revolucionou a maneira como nós entendemos a Deus. Deus era entendido de uma forma distante, de uma forma irada, de uma forma desconectada da realidade humana. Até hoje, em muitos lugares, Deus é entendido assim. Jesus causa uma revolução a dizer: vocês têm liberdade de tratar e se relacionar com Deus como Pai de vocês. E esse Pai não está numa imagem de escultura, esse Pai não está de uma forma abstrata, mas esse Pai é um Pai vivo, celestial. Nosso Pai está nos céus, o nosso Deus como Pai é um Deus vivo, verdadeiro. Ele está neste momento conosco.
nas regiões celestiais. Ou seja, mesmo que nós não vemos com os nossos olhos naturais, quando nós oramos, nós temos que ter essa convicção de que o nosso Deus está conosco. E a primeira motivação, o primeiro propósito de termos que orar, o Senhor Jesus nos ensina ainda no final do versículo 9, em dizermos: santificado seja o teu nome. Nós aprendemos que nós não temos o poder de mudar a natureza de Deus, de deixar Ele mais santo. Mas nós precisamos pedir: Deus, me ajuda a que o teu nome seja santificado. Aqui na minha realidade, aqui na minha vida, aqui nas minhas palavras, aqui na minha mentalidade, aqui no meu coração, aqui dentro da minha casa. Que o teu nome, Deus, seja honrado, que o teu nome seja respeitado, que o teu nome seja destacado, que o teu nome seja conhecido, santificado seja o teu nome. Essa deve ser a primeira preocupação que nós temos, de estar vivendo uma vida que se preocupa em estar conectada com Deus, agradando a Deus. O apóstolo Paulo declara, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, que nós temos o propósito de agradar a Deus. Nós que conhecemos a Deus por meio de Jesus, precisamos entender esse propósito. Senhor, que o teu nome seja conhecido, honrado e santificado. E hoje, nessa segunda parte da ministração da série Pai Nosso, nós vamos estar falando sobre o versículo 10. E eu gostaria de ler contigo novamente, Mateus capítulo 6, versículo 10, que o Senhor Jesus, no meio desse modelo de oração, Ele ensina a dizermos, a nos preocuparmos, a carregarmos um princípio fundamental. Quando diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o conceito que nós vamos estar aprendendo hoje, que nós não precisamos repetir a cada oração, mas que deve estar vivo no nosso coração em cada momento que nós declararmos, que nós ativarmos, que nós ligarmos coisas espirituais. Entenda isso, quando você vive com Deus, o Senhor Jesus falou 2 vezes a palavra igreja. Essas 2 vezes aparecem no livro de Mateus, e nas 2 vezes que o Senhor Jesus se refere à igreja, Ele declara a seguinte expressão: aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e aquilo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Nós temos poder de Deus liberado sobre as nossas vidas para conectar céus e terra, para conectar o mundo espiritual e o mundo natural. Muitas coisas que nós vivemos hoje, quem sabe a maioria delas, já são uma colheita daquilo que acontece no mundo espiritual. A maioria das coisas que nós vivemos são resultado do que acontece no mundo espiritual. Quando nós não conhecemos Jesus, nós somos vítima deste resultado. Nós somos reféns desta realidade. Então, quem sabe, ficamos com um certo receio quando alguma coisa mística acontece ao nosso redor, quando alguém fala alguma coisa de mal, quando alguém tem alguma inveja, quando alguém olha de uma forma diferente, cobiçando aquilo que nós temos sem Jesus, nós ficamos com uma expectativa de que algo ruim vai acontecer, de que o mundo é baseado em sorte ou azar, porque sem acessar o mundo espiritual, sem Jesus, nós somos apenas reféns daquilo que já existe e já acontece num contexto espiritual que aos nossos olhos é invisível, mas real. E a partir disso, o Senhor Jesus nos ensina que deve estar por trás dos nossos momentos de oração a intenção de dizer: Senhor, que o teu reino venha, que o teu reino aconteça, que o teu reino se manifeste aqui na minha realidade, aqui nesse meu dia, nessa nova semana que está começando, aqui no meu trabalho, aqui dentro da minha casa, aqui na minha saúde. O Senhor Jesus nos ensina que se nós não declararmos, muita coisa vai deixar de acontecer. Se nós não usarmos a nossa autoridade, vamos deixar de viver muitas coisas que Deus prometeu. A palavra de Deus declara no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O fato de nós recebermos as grandezas que Deus tem preparado para as nossas vidas está intimamente ligado à nossa fé e ao nosso desejo. E o nosso desejo e a nossa fé é expresso por palavras e atitudes.
Precisamos tirar a nossa crença em Deus do abstrato e trazer ela para a realidade. Precisamos tirar o nosso desejo de ser abençoado, de que coisas boas aconteçam, de que milagres aconteçam, apenas lá do fundo do coração, e usar a oração como uma ferramenta para trazer a realidade. O Senhor Jesus nos ensina a orar sobre a vinda do reino. E o que é o reino de Deus? O que é o reino do Senhor Jesus? Porque o nosso Deus escolheu colocar Jesus na mais alta posição e deu a ele autoridade sobre céus e terra. O nosso Deus fez do seu Filho amado, que aceitou pagar o preço na cruz e ressuscitou, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso, o que seria causar o reino de Deus nessa terra? Isso passa por Jesus. Então, o que é construir a identidade de Jesus como rei aqui na minha realidade, na tua realidade? A palavra reino significa, literalmente, o ambiente e as pessoas sobre os quais um rei domina. Um reino é o lugar e alguém sobre quem aquele rei domina. Por exemplo, nós podemos visitar um outro país, mas a nossa identidade, a nossa cidadania não é daquele outro lugar. Então, como visitantes, nós estamos apenas parcialmente debaixo daquele reino. Nós apenas temos que cumprir algumas questões legais, mas a nossa cultura, o nosso coração não está debaixo daquele reino. Por isso, o reino do Senhor Jesus não quer dizer que está instaurado plenamente aqui dentro e nem dentro da tua casa, mas sim no momento que este ambiente e as pessoas que fazem parte deste ambiente permitem e desejam que o Senhor Jesus governe e domine. Por isso, nós precisamos entender nos motivos da nossa oração que a segunda prioridade que devemos ter, antes mesmo dos nossos desejos, é que o Senhor governe a nossa vida. Que Jesus seja o nosso Senhor, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Então, com base nisso, o Senhor Jesus nos ensina algo poderosíssimo na sua palavra, conforme revela ao salmista. Vamos ver Salmo capítulo 115. Se você puder deixar anotado ainda esse texto de Mateus aberto, mas vamos comigo no meio da tua Bíblia, em Salmos capítulo 115, no versículo 16. Nós vamos projetar no telão também. Se você não trouxe Bíblia, fica tranquilo, mas esse é um versículo fundamental. Eu te encorajo a sublinhá-lo, a fazer um highlight aí no aplicativo da tua Bíblia, a marcar isso, porque esse é um versículo chave para entendermos os propósitos de Deus. Diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Em outra tradução diz aos filhos dos homens. A terra o Senhor confiou à humanidade. Entenda isso comigo. Deus é o proprietário de tudo. Tudo pertence ao Senhor. Todo esse universo pertence ao Senhor. O mundo inteiro pertence ao Senhor. Mas como um pai amoroso e como um projeto extraordinário, Deus escolheu confiar essa terra a nós. Deus escolheu confiar essa criação à humanidade. E agora, nessa confiança, nessa delegação de Deus para nós, cada um de nós recebe uma porção de território a governar, de influência, começando pela nossa própria vida, ao longo de nossa família, na nossa casa, naquilo que plantamos e colhemos, nas sementes que Deus nos dá, nas nossas conquistas. Nós temos autoridade. Então, imagine que coisa louca é essa. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, permite que você decida se Ele tem direito ou não de fazer parte da tua história. O Deus Todo-Poderoso estabelece um princípio, um propósito, pela sua vontade, de delegar autoridade nessa terra às nossas vidas. Por isso, por mais que venhamos estar proclamando a palavra de Deus, por mais que nós venhamos estar anunciando as suas grandezas, cabe a mim e a você permitir que o reino dele venha sobre a nossa realidade. Hoje nós tivemos batismos pela manhã e pela noite. O batismo significa a decisão do indivíduo de estar dizendo: Jesus, seja o Senhor da minha vida.
Eu estou te pedindo, eu estou te dando liberdade, eu estou te dando autoridade, eu reconheço que eu preciso, eu quero ser salvo. Seja o Senhor da minha vida. Eu estou dizendo, venha o teu reino. Então eu te digo, você tem autoridade e muita sobre a tua vida. E por causa disso, nós aprendemos culturalmente algumas coisas erradas daquilo que seria a forma de Deus lidar conosco. Primeira delas, e que vem de uma tradição recente, quando eu falo recente, imagine 100 anos. Uma tradição recente que Deus está desconectado da vida humana. Essa tradição foi incutida na nossa cultura por algumas décadas e nós recebemos essa herança, queira ou não queira, está dentro de nós. Muito mais forte o versículo de que o mundo jaz no maligno do que aquele de que nós reinaremos em vida. O cristianismo evangélico recente nos ensinou de uma forma extremamente equivocada que Deus está aqui nesse lugar, mas não está ali fora. Que Deus quer estar aqui neste lugar, mas não quer estar ali naquele bairro. Que o Senhor está em alguns lugares, mas esse mundo jaz no maligno. Ao ponto de que, quando eu era pré-adolescente, adolescente, estava começando a conhecer a palavra de Deus e Jesus, minha família se converteu, e eu me lembro de ter um sentimento muito forte no meu coração, que eu pensava assim, Jesus, se tu voltar, que seja domingo à noite, na hora do louvor. Jesus, por favor, se tu voltar, que seja quando eu esteja orando. Porque na minha cabeça, quando eu estava orando, eu estava na presença de Deus. Quando eu estava na igreja, eu estava na presença de Deus. Mas quem sabe, quando eu estava jogando bola com os meus amigos, era um risco muito grande. Quando eu estava almoçando com a minha família, seria um perigo extraordinário se Jesus voltasse naquele momento, porque, afinal de contas, Deus estava mais aqui do que lá. Um equívoco tremendo do cristianismo. A palavra de Deus nos revela uma realidade. João, discípulo de Jesus, escreve, além do evangelho, 3 cartas no final da Bíblia. E na primeira carta de João, ele declara o seguinte: o mundo jaz no maligno. E essa foi uma afirmação que parece que os cristãos tomaram como uma promessa para a sua vida. Olha, o mundo jaz no maligno, não tem o que fazer. Mas João não quis dizer isso. Ele quis dizer de uma realidade que estava posta. Que realidade é essa? Existem ambientes de trevas neste mundo. Existem ambientes dominados pelo mal neste mundo. Satanás e seus demônios são reais. E existem muitas situações, culturas inteiras, povos inteiros, famílias, casamentos, vidas financeiras que estão dominadas e perecendo debaixo do poder das trevas. Essa é uma realidade desde os dias de João, desde os dias de Jesus. Essa é uma realidade, não é uma promessa. Na verdade, esse versículo de que o mundo jaz no maligno deve ser a maior motivação de sermos igreja. A maior motivação de sermos igreja é escutar essa verdade bíblica e entender: o meu Senhor Jesus venceu o mundo e eu vencerei também. O meu Senhor Jesus se levantou e venceu a morte e eu vencerei também. Ele venceu a doença, o Senhor Jesus venceu a pobreza, o Senhor Jesus venceu principados e potestades e eu vencerei também. Porque ele diz em Mateus 28:18, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O Senhor Jesus disse, agora eu sou o Rei dos Reis, então vocês podem ir por todo o mundo, aquele que jaz no maligno, todo esse mundo, e agora ir e declarar o meu reino, a minha presença, declarar o meu evangelho, declarar o meu poder, fazer discípulos, ensinar tudo o que eu tenho ensinado para vocês. Se o mundo está no maligno, você tem uma missão. Se o mundo está perecendo, você tem um chamado. Se o teu casamento está perecendo, você tem uma missão. Se a tua família, se a tua saúde está se corrompendo, você tem um chamado. De estar dizendo neste lugar, Jesus, venha o teu reino. Venha o teu domínio, que o mal vá embora. Venha a tua cura, venha a tua restauração. Porque a promessa é outra. A promessa é, assim como as águas cobrem o mar,
a minha glória encherá toda a terra, assim diz o Senhor. Essa é a promessa, essa é a esperança de que, através da tua vida e através da minha vida, esse mundo está sendo restaurado. O teu emprego é um emprego melhor por tua causa. A tua família é um lugar melhor por tua causa, conforme você busca Jesus. Esse mundo é um mundo melhor por nossa causa. Nós somos a esperança da glória de Deus se manifestar. No livro de Colossenses, o apóstolo Paulo fala: Cristo em nós é a esperança da glória. Diga assim comigo: Cristo em nós é a esperança da glória. Esse é um texto extraordinário, porque a Bíblia promete: a minha glória, diz o Senhor, encherá toda a terra. Qual é a esperança da glória de Deus? Cristo em nós, Cristo em ti, Cristo em mim. Cristo não só nas músicas que cantamos, não só nessa hora que estamos reunidos. E por isso você e eu precisamos nos preocupar que não apenas venha o reino de Deus. Muitas pessoas querem que venha o reino de Deus. Vem cá, vamos fazer uma entrevista no meio da rua. Você deseja que o reino de Deus venha, que todo mal vá embora? Claro, eu desejo o reino de Deus. E você, o que você acha? Se o reino de Deus viesse e todo mal fosse extirpado, uau, eu quero o reino de Deus nessa terra. Bem, e quanto à vontade dele na tua vida? Bem, deixa eu responder com mais calma essa pergunta. Jesus nos ensina que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade. Então, desejar o bem, desejar o melhor, desejar transformação, desejar que o mal vá embora, é o começo. Mas esse começo quase que é insignificante se ele não começar por ti, dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade. E isso está implícito na afirmação mais conhecida da Bíblia sobre esse assunto. Quando Jesus está na sua última noite em liberdade como um ser humano nessa terra, ele seria preso em alguns instantes. No outro dia seria julgado, condenado e crucificado. Seria açoitado, colocaria uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, seria envergonhado, humilhado, menosprezado. Sofreria dores terríveis, seria espancado. Cuspiriam na cara dele, no seu rosto. Sabendo disso, sabendo do que estava por vir, sabendo que amanhã seria um dos dias mais difíceis da sua vida. E deixa eu te dizer, nenhum de nós precisa morrer na cruz mais. Tomara a Deus, nenhum de nós precise mais. Alguns apóstolos ainda foram martirizados. Que a graça de Deus nos livre de sermos perseguidos fisicamente pelo Evangelho. Não é essa tanto a questão do nosso tempo. Mas às vezes você sabe que amanhã não vai ser um dia muito bom. Às vezes você já sabe que amanhã algo te espera para ser resolvido que vai ser difícil de enfrentar. Como é que Jesus nos ensina lá no Jardim das Oliveiras, no Jardim do Getsemane? Jesus vai para um momento de oração. Jesus nos ensina que diante de uma situação difícil, a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. E Jesus diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Meu Pai, afasta, me livra disso, se for possível. Mas Jesus fala algo clássico que talvez todos nós já ouvimos falar. Contudo, que não seja feito a minha vontade, mas a sua. Romanos capítulo 12, versículo 2, se você puder abrir tua Bíblia rapidamente, tem um texto que é um dos textos-chave da vida de fé de um cristão. Te confesso que esses textos que eu estou falando hoje são textos que fazem parte da minha vida cristã desde o início. Eu decorei esses textos bíblicos de tanta sede de viver aquilo que Deus tinha para mim. Romanos 12, 2 diz que nós não devemos estar amoldados, conformados aos padrões deste mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, pela renovação do nosso jeito de pensar, de entender a vida, dos nossos princípios, para que nós venhamos experimentar e comprovar qual é a boa, que mais? Agradável e perfeita, do que nós estamos falando? Vontade de Deus. Diga assim comigo: a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Essa é a verdade sobre a minha vida e a tua vida.
Eu me lembro daquele filme, aquela trilogia, falando em série. Tem um filme que eu recomendo demais você ver com a tua família. Se chama Deus Não Está Morto. Você já assistiu esses filmes, Deus Não Está Morto, 1, 2 e 3? E nesse contexto desse filme, que é muito bom esse filme, tem um senhor que é o conselheiro do pastor. E quando o dia está sendo difícil, aquele senhor que aconselha o pastor, que é um homem sábio, mais velho, ele diz assim, lembre de uma coisa, Deus é bom. E o pastor respondia, o tempo todo. E o homem dizia, e o tempo todo, Deus é bom. Vamos fazer exercício? Deus é bom, e o tempo todo... A vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Então, se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, por que orar? Se eu vou olhar e aquilo que parecer bom, agradável e perfeito é a vontade de Deus, será que eu estou interpretando certo a Bíblia assim? Você que já foi criança, você sabe que o teu pai, a tua mãe, se te educaram dentro de princípios da palavra de Deus, se você teve a graça, a alegria de ter pais que se preocuparam com o teu bem em princípios de Deus, você pode afirmar hoje que eles sempre quiseram o melhor para a tua vida. Que eles sempre quiseram aquilo que era bom, agradável e perfeito para a tua história. Mas agora lembre um pouquinho de quando você estava na infância e você queria muito alguma coisa e os teus pais diziam, não! Isso era bom para ti. Talvez hoje você sabe que era bom, mas no momento você achou bom? Naquele dia você achou que era uma coisa muito boa? Aquele não que você ouviu? Por causa disso nós precisamos orar. Deus, eu quero a tua vontade. Jesus estava dizendo assim, eu estou achando ruim isso que vai acontecer, mas que seja a tua vontade. E às vezes nós temos que orar ao contrário. Senhor, isso aqui está muito bom, mas eu quero a tua vontade, então me mostra, então me dá clareza, me dá paz, me manda alguém que vai trazer a tua direção, me instrui na tua palavra. Senhor, eu quero viver a tua vontade. Porque existem caminhos que humanamente parecem bons, mas são maus. E existem outros caminhos que parecem maus, mas nos fazem crescer e são da vontade de Deus. Logicamente, não maus moralmente, mas maus para o nosso desejo humano. Inclua na tua oração a vontade de Deus. Deixa eu te dizer isso, jovens, inclua na tua oração a vontade de Deus. Se todos os jovens cristãos incluírem na sua oração a vontade de Deus, na hora que estiverem sentindo alguma coisa diferente por um jovem do sexo oposto, antes de tomar a decisão de namorar, de se casar, se nós orarmos, talvez vamos evitar muitas frustrações. Quem sabe todos nós, diante de um grande negócio, trabalhadores aqui, diante de uma grande oportunidade que parece extraordinária, se você lembrar de orar, Senhor, que seja feita a tua vontade, eu não quero fazer nada que não venha de ti, talvez o Senhor te livre de algumas armadilhas mundo afora. Deus tem coisas boas para nós sempre, Deus é bom o tempo todo, mas às vezes existem ciladas e as tentações também parecem boas. Em Coríntios, a palavra de Deus declara que nós nunca seremos tentados além das nossas forças, mas o nosso Deus, Ele vai providenciar um escape no momento oportuno para todo e qualquer tipo de tentação. Por isso, eu e você precisamos orar. Senhor, que venha o teu reino aqui na minha família, aqui dentro de mim, aqui nas minhas emoções, aqui no meu temperamento, aqui na minha casa, aqui no meu trabalho, na minha história, nos meus sonhos, nos meus estudos. Que venha o teu governo, o teu senhorio, a tua direção, mas também, Senhor, se preciso for, muda a minha mente para que eu possa compreender e experimentar a tua vontade. Porque a tua vontade é o que eu quero. E nós encerramos este versículo 10, falando aquilo que, quem sabe, é a chave central para entendermos o motivo de orar. Jesus diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Parece que nós estamos dando uma ordem para Deus. Se nós avaliarmos superficialmente esse texto, sem entender os princípios de Deus, parece que nós estamos dizendo assim, Deus, pode fazer a tua vontade no céu, porque eu deixo. Não é isso que nós estamos dizendo. Não é isso que Jesus está nos ensinando.
Não estamos dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade aqui, e eu também estou dizendo que seja feita a tua vontade aí. Diante do trono de Deus, não existem impedimentos à sua vontade. O Senhor, a Bíblia declara, tem milhares e milhares de anjos ao seu dispor. Diante do trono de Deus, não existe pecado, não existe maldade, não existe malícia, não existe enfermidade, não existe morte. O que Jesus está nos ensinando? Precisamos um auxílio aqui da interpretação da palavra grega original que Jesus usou, assim na terra como no céu. Talvez os tradutores poderiam ter incluído uma palavra que não está aqui no original, mas para nossa compreensão não ser tão deturpada e dizer, seja feita a tua vontade assim como é no céu, assim como é feita no céu, assim como já é no céu. Porque essa palavra como, ela denota conforme, à medida que, na mesma proporção que. Eu estou dizendo, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida, assim como eu sei que ela plenamente é feita nas regiões celestiais. Por isso, quando você orar, não titubie, não duvide, não esteja duvidoso. Será que Deus quer me abençoar? Senhor, eu quero orar a Ti. Será que o Senhor quer restaurar o meu casamento? Será que o Senhor quer me curar? Será que o Senhor quer que eu prospere? Será que o Senhor quer abençoar os meus filhos? Será que o Senhor quer me dar vida eterna? Não tenha essa dúvida no teu coração, porque a palavra de Deus diz, no livro de Efésios, que o Senhor Jesus já liberou todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O nosso Deus, por meio de Jesus, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. O que Jesus está nos ensinando a fazer? Pegar isso em oração e transformar em fruto na nossa vida. E a partir disso nós entendemos que a oração envolve ligar na terra e ligar nos céus. Desligar na terra, desligar nos céus. E eu concluo te mostrando um detalhe. No livro de Mateus, capítulo 6, em toda a oração do Pai Nosso, do versículo 9 até o versículo 13. Vamos ler juntos? Mateus 6, do 9 ao 13. E eu quero te mostrar para te dar confiança, para te tirar a insegurança, o temor no teu coração, quem sabe a incredulidade, a dúvida. Algo que Jesus nos ensina implicitamente nessa oração. Ele diz, Pai nosso que estás nos céus, e aqui esse verbo é usado de uma forma a se comunicar com Deus. Então, você e eu devemos ter uma relação com Deus. Você pode contar do teu dia para Deus, dos teus sonhos para Deus, das tuas tristezas para o Senhor, das tuas angústias. A palavra de Deus nos ensina, aquele que está triste, ore. Você pode ter uma relação direta com Deus e conversar e ter um relacionamento com o Pai Celestial que você tem. Mas Jesus nos ensina que no momento em que nós vamos estar causando algo nessa terra, nós precisamos nos levantar em autoridade, naquela que Deus confiou aos homens nessa terra, e estar delegando, estar proclamando, estar declarando. Olha como que Jesus nos ensina, santificado seja o teu nome. Versículo 10, venha o teu reino, seja a tua vontade. Versículo 11, veja que parece uma audácia, Jesus nos ensinar a dizer, nos dá o pão. Parece que nós estamos dando ordens para Deus. No versículo 12 dizer, perdoa as nossas ofensas. Perceba esse detalhe, todos os verbos que causam algo na nossa realidade estão no imperativo. Estão numa posição de autoridade. E o que isso implica? 1 João capítulo 5, versículo 14. Se nós pedirmos qualquer coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que por causa de Jesus, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele fará. A palavra de Deus, o Senhor Jesus está te ensinando e me ensinando que você e eu, conforme vamos conhecendo a vontade de Deus, nós podemos declarar e usar de autoridade na nossa oração para transformar a realidade.
assim na terra como no céu. Eu te pergunto, no céu existe medo? O que você acha? No céu existe tristeza? O que você acha? Sim ou não? Não. No céu tem doença? Não. No céu tem insegurança nos céus? Tem incredulidade diante de Deus? Não. Então o que nós entendemos? Conforme nós sabemos a vontade de Deus, nós sabemos que como um pai Ele quer nos dar o nosso pão diário, nós sabemos que como pai Ele quer nos perdoar, nós sabemos que como um pai o Senhor quer se revelar na nossa realidade, o Senhor quer trazer o seu reino, o Senhor quer fazer a sua vontade. Então o Senhor Jesus está te dizendo e me dizendo, quando você orar, não diga assim, Senhor, se tu quiser restaurar o meu casamento, por favor, me ajuda. Senhor, se for da tua vontade que eu amadureça na minha vida, abre essa porta para mim. Senhor, se por acaso o Senhor deseja me curar, então eu desejo também ser curado. Quando nós fazemos isso, na verdade nós temos uma defensiva para dizer assim, se não acontecer, porque Deus não quis. E nós não estamos crendo de fato. Nós estamos jogando a fé para Deus. Está entendendo? Quando nós oramos dessa forma, nós estamos jogando a fé para Deus. Nós não estamos usando a nossa fé. Como é que o Senhor Jesus nos mostra na sua vida, depois dessa oração, antes e durante toda a sua história, que nós devemos fazer? Bem, eu sei que é a vontade de Deus que eu seja curado. Então eu preciso dizer, e agora eu testemunho para ti, a primeira vez que eu orei por alguém, essa pessoa foi curada de uma enfermidade. Porque teve muitas outras vezes antes que eu orei e a pessoa não foi curada. Uma das chaves, primeira vez que eu orei e alguém foi curado, foi aprender isso e dizer, em nome de Jesus agora, dor nas costas, vai embora. Porque eu sei que essa é a vontade de Deus, curar essa pessoa. Entendeu? Em nome de Jesus eu declaro o meu casamento restaurado. Em nome do Senhor Jesus agora eu oro que a minha saúde seja completamente restaurada. Eu oro que esse negócio prospere. Eu oro que o Senhor esteja à frente da minha vida. Eu oro que a minha casa esteja guardada. E o Senhor nos ensina a ter imperativos em oração. E eu quero te ensinar isso hoje. Venha o teu reino. Use a tua autoridade. Aquilo que você já sabe que é vontade de Deus, tenha ímpeto na tua oração. Declare sem duvidar, e o Senhor se manifestará. Aquilo que você tem dúvida, busque conselho. A palavra de Deus está aí para servir de bússola para as nossas vidas. Para servir de bússola para as nossas vidas. Mas eu estou orando há 6 meses para Deus me dar o marido da irmã. Busque a palavra de Deus primeiro. Estou orando há 6 meses para passar o meu colega de serviço para trás. Busca a palavra de Deus primeiro. Com a vontade de Deus na tua vida. Você vai poder dizer, em nome de Jesus, eu declaro. E assim como você ligar na terra, será ligado nos céus. E todo o mal diante de ti, você pode cancelar na terra e será cancelado nos céus.